Bola Não Para está no ar, no canal do Fred Júnior, no YouTube. Você que acompanha, sempre uma entrevista falando de futebol, de esporte, sempre trazendo novidades para você, sempre em nome de Premium League, que é um fantasy game que fala de futebol. Tem o Campeonato Brasileiro, tem a Champions League, você pode escalar a sua equipe para Champions, grupos dificílimos. Você pode lembrar a Copa do Mundo através do Premium League, né, com grandes jogadores, Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Suárez, entre outros, né? E, claro, também você pode acompanhar, além do Premium League, né, você pode participar da Champions, do Campeonato Espanhol, do Campeonato Inglês, do Campeonato Argentino, muitos argentinos acessando o Premium League. E a nossa entrevista sempre no YouTube e também na Rádio Prado, radioprado.com.br. Toda segunda-feira, às 7h30 da noite, tem uma entrevista nova, o áudio para você acompanhar. E lembrar do Fred também no rádio, não só através da internet no YouTube. E ao meu lado, com muito prazer aqui, Gilson Kleina. Gilson, grande prazer Fred. te ver, cara. Prazer é todo meu. Reencontrar, cara. você está aqui em São Paulo, passando um pouquinho aqui na capital paulista. Claro. Estamos em Higienópolis, né, num hotel aqui, onde o Gilson está hospedado, para também movimentar, né, Gilson, para conversar com as pessoas. Teve agora um trabalho na Chapecoense muito bom, né? Você conseguiu fazer um belo trabalho na Chapecoense no ano passado. Esse ano teve algumas dificuldades, saída de jogadores e houve uma interrupção aí do trabalho, né, Gilson? Uma coisa que está virando rotineira, né? Infelizmente, né, Gilson? Isso é ruim. Isso é ruim para o futebol, né? Não é só para a classe dos treinadores. Bom, primeiro, Fred, prazer em revê-lo. Obrigado. A gente sabe do teu profissionalismo, né? Muito importante os que veem, que a bola não para esse programa aí. Que você é um conhecedor do esporte, claro, muito mais ligado ao futebol. Mas dizer que estou muito feliz e quando na minha agenda entrou que eu ia fazer essa entrevista contigo, sincero que é com muito orgulho, muito prazer que eu estou aqui. Olha, o futebol ele precisa rever alguns conceitos rapidamente. Nós precisamos que os órgãos, CBF, Ministério dos Esportes, tenta realmente dar uma segurança maior para o profissional, o treinador, para que tenha um início, meio e fim, né? Para que todos possamos fazer uma análise do trabalho. E não esse interrompimento. Se bem que nós ficamos 10 meses na frente da Chapecoense. Foi um trabalho a média brasileira árduo. foi uma média Foi boa, né? Muito boa. Conseguimos, né, tirar em 2017 da zona de rebaixamento e levar uma Libertadores. Sim. Foi um grande feito. Fomos campeões brasileiros do segundo turno. Levamos a equipe na final do Catarinense. Nunca tinha passado das fases da Copa do Brasil e levamos às quartas. Tanto é que nós pegamos o Corinthians. Mas isso são números que não são ainda satisfatórios para você dar continuidade. Isso é ruim, porque é claro que a gente gosta de ter um trabalho, né, sendo terminado e eu entendo que no final, sim, cabe toda e qualquer conclusão. O segundo turno do Brasileiro do ano passado foi excepcional para vocês, né, Gilson? O trabalho que foi feito, né? Tanto é que foi tão excepcional que vocês conseguiram a vaga para a Libertadores. Olha, Fred, foi uma coisa assim, que estou para te dizer que é um dos melhores trabalhos que nós realizamos. Eu te confesso, quando eu saí da Ponte Preta, eu também fiquei decepcionado, porque eu tinha um contrato de longo prazo, nós tínhamos ido para a final do Paulista, né? Então, os trabalhos estão acontecendo, mas quando tem aquela oscilação ali na Série A, que você tem aqueles 4, 5 jogos que as coisas não vêm, infelizmente não dá continuidade e aí vem a demissão. Eu não queria pegar nenhum clube para o ano passado, mas o presidente Maninho, junto com os profissionais que trabalham comigo, me sensibilizaram. Naquele momento eu entendi também que eu não poderia dizer não por tudo que representou esse clube. A gente sabe da tragédia que aconteceu. Sim. E olha, foi uma coisa, uma decisão assim, foi um desafio, mas foi muito bem colocada. Cheguei lá, fui muito bem recebido e o mais importante que isso, são 10 jogos invictos, sendo que o último jogo ainda foi coroado para a Libertadores, que nós demos um calendário de uma equipe de elite do futebol brasileiro, né? Se disputar estadual, Copa do Brasil, Brasileiro de Série A e Libertadores, são para poucos. Então foi um grande trabalho realizado na chave. Como que foi para você, Gilson, você chegar num clube onde está em reconstrução depois de uma tragédia como foi da Chapecoense? Você, claro, tinha profissionais ali que você conhecia, ou trabalhou com algum jogador ou outro, conhecia o Caio Júnior como treinador, que era oriundo do Paraná também. Como que foi para você ter essa experiência num clube em reconstrução, com esse temor de qualquer momento ter que voltar para a Série B em virtude de tudo que está fazendo? Então, Fred, eu quando cheguei em Chapecó, primeiro dizer que é muito presente, é muito vivo a tragédia em Chapecó, porque existem funcionários que tinham irmãos lá dentro, a gente sabe que hoje tem esposa, pessoas que estão ligadas diretamente à Chape, porque essa administração nova acolheu, a diretoria ela faz um trabalho paralelo com as famílias e, claro, é importante, porque a gente sabe que
todos que morreram ali, a maioria eram provedores. Sim. Né? E a Chape tem todo esse cuidado. Eu, quando cheguei na Chapecoense, até no meu discurso, me emocionei, porque quando eu chego eu vejo as fotos, eu tinha trabalhado com 8 atletas ali, com Anderson Paixão, que foi um preparador físico, o segurança, o Van Damme, o Caio Júnior, que vivia com a gente lá no final do Curitiba, e o Caio, a última vez que eu a vi, ele estava muito feliz com a Chapecoense, né? Josimar. Josimar que você levou o Palmeiras. Palmeiras, né? Josimar, o Gil, o Kempis, enfim, vários jogadores, né? E aquilo veio uma lembrança, né? Porque são jogadores que me ajudaram em algum momento da carreira. E todos ali estavam no auge, né? Indo para uma final de uma Sul-Americana, a cidade praticamente só falava isso, respirava isso. Então, para mim foi de uma comoção, porque eu sabia que eu tinha que trabalhar fortemente essa concentração para que você não fique só em cima do sentimento e aí esquecesse o campo que é determinante. E até, né, Gilson, até você falou do Caio, e o Caio, eu fiquei muito tempo como setorista do Palmeiras, né, pela Jovem Pan, foram 15 anos. E aí as pessoas sempre perguntam qual que é o treinador que é chato, qual que é o legal e tal. E do hall aí dos legais, tem você, tem o Esteban Soares, por exemplo. Eu coloco o Vanderlei Luxemburgo, eu nunca tive nenhum problema. Emerson Leão também nunca tive nenhum problema. E o Caio Júnior é um deles que eu colocava e eu tinha um ótimo contato. E eu fiz aquele jogo Palmeiras-Chapecoense, que foi o último da Chapecoense. Então, para nós também foi bem difícil, né? Porque tinham vários companheiros de trabalho também, a situação. Eu imagino como deve ser lá ainda, né? Assim, o dia a dia. Né? E lá ainda vem muita indagação, né? Vem muita pergunta, né? Pô, por que foi colocado essa empresa? Por que a logística não foi feita de avião de carreira? Mas tudo você vai ficar sempre sem... Essa pergunta, né? Daí fica a força do destino, né? De dizer e foi uma negligência, né, Fred? Sim, muito grande, né? Infelizmente. Saiu o laudo dizendo que faltou combustível, isso é inadmissível, não pode, né? Quantas vidas foram ali por uma irresponsabilidade. E ao mesmo tempo, como foi aí conviver com o Alan Ruschel, com o Jackson Fullman, com o Neto? Como que foi para você? São pessoas especiais, né? A gente sabe que a fala deles tem muita força, muito poder dentro do vestiário. O Alan é uma pessoa assim maravilhosa, um menino assim que se dedica, voltou a jogar, até aproveitando aqui o espaço que você tem, essa grande audiência. O Alan pode também trabalhar em outras equipes que ele está preparado. O Neto ainda é um processo de recuperação, porque o Neto ele vivenciou todo o acidente. Você conversa com o Neto, foi o único que não desligou. Ele sabe desde o momento que apagaram as luzes, que entrou o sinal de emergência, tudo ele sabe o que aconteceu. Então ele não apagou. Então imagina isso na cabeça dele, né? Exatamente. Então ele tem muito que relato dele, né? Ele falou assim para mim, Kleina, quando teve a tragédia, o avião caiu, muita gente estava viva. Muita gente pedindo socorro. Só que ele também estava impossibilitado e eu aqui não estou colocando culpa de ninguém, porque a gente sabe que o socorro veio da melhor maneira possível e eles tentaram, né, socorrer a quem tinha condições. E o Foma, sim, esse foi impossibilitado, né, perdeu a perna, mas é um menino de uma luz assim, sempre olhando para frente, vendo as coisas boas. Hoje ele tem um cargo na parte da comissão técnica, junto com a diretoria, foi oficializado embaixador da Chapecoense. Então, o Foma também é outra cabeça. Eu desejo a eles que tenham o maior sucesso e sejam felizes no momento, da maneira que eles quiserem. Gilson, tá aproveitando, você está no mercado aí, a gente percebe que o mercado de treinadores não está fácil, né, Gilson? São vários nomes de profissionais que fizeram belos trabalhos, bons trabalhos, que estão aí à disposição. E não está fácil. Você crê em qual razão para isso acontecer, de não conseguir voltar? A gente está percebendo que os clubes estão optando para colocar o auxiliar técnico, aquele cara que está mais ali próximo no dia a dia, para uma economia, algo mais barato, vamos ver o que vai dar. Se der certo, mantém. Se não vem, vamos atrás de alguém. Como que você está vendo isso aí? Não, eu não concordo, né? Porque você não está definindo e delineando um planejamento para que você tenha realmente um trabalho conjugado e com êxito e com sucesso. Porque a gente sabe que a carreira de treinador, ele é uma escala, ele é um caminho a ser seguido degrau para degrau. E eu não sou contra aquele que está o dia a dia no clube e ser efetivado. O problema é que essa situação, ela começa a ter
alguma situação parece que ela é abastecida de fora para dentro. Às vezes eu fico perguntando, será que esse mesmo profissional tem as condições de tomar as decisões? Ou de repente coloco aqui e falo, não, vamos nós tomar as decisões. E isso é ruim para a classe, se isso estiver acontecendo. Eu sou defensor de uma legislação, Fred. Eu acho que a CBF, o Ministério dos Esportes, que eu estava te falando, as federações precisavam reconhecer o trabalho de um treinador. Eu não digo que o treinador tem que entrar em janeiro e só sair em dezembro, mas que haja uma troca só. Sim. Mas pelo menos que tenha 6 meses para uma avaliação de trabalho. Para que o treinador que trabalhou nessa série, ele tenha condições de eu fazer um clube e eu só posso trabalhar em outra série. Para mim acabar com essa situação de eu estou trabalhando na equipe do Fred e aí sou contratado, deixo o Fred e vou para a situação. Ou você também achar que em 4, 5 jogos já deu para fazer a avaliação, certo. Você tem que me mandar embora. Acho que uma troca por ano seria justo. Eu acho que isso ia organizar muito o futebol brasileiro e aí você ia realmente poder qualificar os seus treinadores. E a qualificação está existindo, a CBF exige licenças da gente. Mas tá caro, hein, Gilson? É caro, hein? Muito caro. E uma coisa que isso para mim, pessoalmente, eu fiz o primeiro curso em 2007 com Mariano Munhoz em espanhol. Agora tem que refazer essa licença. Quer dizer, em 2007 foi feito na Granja Comari também. Então essas coisas também tem que ser uma coisa, licença, mas tem que ser uma coisa respaldada, uma coisa que você está fundamentado e não a cada 10 anos mudar o ciclo. Que às vezes parece que a importância não é tentar atualizar o técnico, é ter o dinheiro do curso, porque o curso não Pois tem que ver qual que é a prioridade, o objetivo, né? A gente sempre tem que estar atualizado, não resta a menor dúvida. Mas o futebol ele precisa ter uma legislação para o treinador, senão do jeito que está. Nós tivemos mais de 66 demissões de treinadores. Quer dizer, será que só a culpa só está do lado do treinador? Não. Porque o que mais a gente escuta, Fred, mas é o treinador que escala. Não, mas peraí, mas as peças que você tem são aquelas... Hoje você participa de um processo de contratação, quase você não faz esse tipo de contratação. Você não faz o processo de transição, de você tirar, muitas vezes você tem que agregar os jogadores, você fica com o grupo inchado, você tem que avaliar a base, você tem que fazer uma situação da equipe jogar, você tem que ter a organização da equipe. Muitas vezes eu quero jogar no sistema, mas a minha reposição não dá junto com esse sistema, eu tenho que mudar o sistema por causa disso. E ainda mais, né? Tem que motivar os atletas. Quer dizer, hoje e a gestão de grupo, né? Então acho que tem que ter um pouquinho mais de respeito, até para um crescimento para o Brasil. Fiquei muito feliz com a renovação do Tite. Por mais que nós não tivemos a condição de ir para uma final de uma Copa, mas eu acho que a continuidade do Tite é que vai nos dar o Hexa. Você está sentindo, Gilson, que os treinadores estão tentando se unir? Porque é uma classe que não é unida. Não, é difícil. Vocês estão sentindo até isso? Porque pelo cada momento tem até seus interesses, né? Você vê, acaba a classe D, a Série D e a Série C em agosto. Então tem 5, 6 meses ainda pela frente. E o cara sem desemprego. Então, depende do profissional, ele quer pegar o clube o mais rápido possível. Tem uns caras que ficam com a classificação no campeonato só olhando. Só. Não, tem gente que vai para a televisão e fala, não, vou focar nesse jogo aqui que eu tenho chance. Entendeu? A verdade é essa. Então, nós tivemos uma organização, uma legislação, eu acho que todo mundo ter a sua qualificação dentro das federações, dentro da CBF, para ser reconhecido, para ver que grau que você está. Então, condições, treinador de Série A, Série B, Série C, Série D. Isso não quer dizer que o D não possa pular para A, porque a gente sabe que tudo é trabalho e resultado. Mas precisa, Fred, ter uma legislação para que o treinador, pelo menos, tenha um mínimo de tempo possível para realizar um trabalho. Agora a gente vê, e é comum cada vez mais nos clubes de Série A, a presença do diretor executivo, o diretor remunerado, né? Um diretor que trabalha com o futebol. Em alguns momentos a gente percebe que há um certo conflito do técnico com o diretor, porque o diretor quer montar a equipe, às vezes não consulta o treinador tem dificuldade até de tentar um acesso para poder montar uma equipe e conseguir moldar da forma como ele trabalha o seu time. Tem esse lado também, Gilson, até porque o diretor de futebol agora já tem o seu grupo, né? Montou uma organização, já tem se defender para conseguir também o que os treinadores buscam, que é uma legislação, algo que o resguarda, né? Agora isso também tem, né, Gilson? Não, e assim, não sou contra esse novo profissional, eu acho que o diretor executivo ele vai representar bem, né? De manhã até o final da tarde, para você ter um relatório ou se é conselho, ou se é um presidente só, a gente não sabe o estatuto que é de cada clube.
Mas o que eu vejo assim, você falou muito bem. Antigamente era o papel do treinador de montar a equipe e depois começaram a falar, mas esse treinador vem, traz 5, 6, vai embora e deixa. Mas hoje quem está montando também são muitos diretores executivos, que daí você vem para treinar a equipe. Mas eu entendo que tem uma situação que tem que ser relevante e tem que enaltecer, que às vezes o treinador está montando em cima de uma forma de jogo, de uma formatação. Você chega lá, se você não souber explorar as características dos atletas que você tem, você vai ter dificuldade e você corre contra o tempo. Eu acho que a direção, o diretor executivo, ele tem que estar em sintonia com o treinador. Também discutir formas de jogo, discutir características e não só para contratar. Às vezes você traz um grande nome, a gente não sabe se naquele sistema de jogo ele vai agregar tecnicamente. A gente vai para um rápido intervalo aqui no A Bola Não Para, em nome de Premium League. Já voltamos com mais Gilson Kleina. É óbvio que eu vou perguntar, muita gente vai querer que eu faça isso, sobre a passagem do Gilson no Palmeiras. Foi uma passagem bem diferente, momentos diferentes, momentos interessantes. A gente vai falar a respeito com o Gilson no próximo bloco. A gente já volta, vamos ao intervalo Premium League. Daqui a pouco tem mais A Bola Não Para você. Estamos no intervalo da Bola Não Para, mas sempre em nome de Premium League. Eu estou ao lado do Rafael Pianucci, vocês já conhecem, um dos sócios da Premium League, e sempre com boas notícias para você que está aí, conhece o Premium League, ou se não conhece, ele vai contar um pouquinho para vocês ficarem com vontade e baixar o aplicativo. Rafael, estamos tendo aí Champions League, uma grande novidade do Premium League, para quem quer viver e vivenciar essa competição tão badalada na Europa. Exatamente, para você que gosta de escalar os melhores jogadores do mundo, depois da Copa do Mundo, essa é a maior chance de você poder fazer isso, né? Vai ter todos os jogadores da Juventus, Barcelona, Real Madrid. E aproveitar que no nosso jogo, no nosso game, vocês têm a possibilidade de escolher jogadores reservas. Então, caso o jogador de vocês titular não jogue, tem mais essa funcionalidade para vocês não perderem os pontos no jogo. Então, vale a pena. Pode escalar time reserva. É 1 hora antes de cada partida? 1 hora do início do primeiro jogo de cada rodada. Bacana. Ou seja, Champions League, você sonha, você brinca aí, quer jogar com os amigos, conversar de futebol de uma maneira diferente? Baixe o aplicativo no seu celular ou se não, entre no site www.premiumleague.com.br e não é só Champions League. Tem o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Argentino, o Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol. Você vai gostar. Vai lá, Premium League para vocês. Estamos de volta, a bola não para, sempre em nome de Premium League, Fantasy Game, vocês viram aí no intervalo, sempre tem uma novidade para você, Campeonato Argentino, Espanhol, o Campeonato Inglês, tem Campeonato Brasileiro e Champions League, hein? Pode escalar seu time, seja que nem um Gilson Kleina, você vai ver que não é fácil ser treinador para você montar um bom time num Fantasy Game. Imagina o futebol para valer mesmo dentro de campo. E você sempre acompanhando a gente, está ouvindo através da Rádio Prado, toda segunda às 7h30 da noite, você pode acompanhar o nosso programa, o áudio da nossa entrevista. Aqui com o técnico Gilson Kleina. Gilson, agora vai ser inevitável, né? Uma passagem que você teve marcante no Palmeiras. A gente vai falar da Ponte Preta também, que é uma outra equipe que você já teve passagem importante, chegando à final de Campeonato Paulista. Mas a do Palmeiras, porque foram muitos ingredientes ali, né, Gilson? Você saiu da Ponte, foi pro Palmeiras. Várias fases, né? Palmeiras em 2012, com o Filipão que está de volta, né? O Filipão campeão da Copa do Brasil. No final, você entrou com a seleção e o time indo ladeira abaixo ali para queda. Você tentou aí salvar o time com problemas de mano de campo, jogando em Araraquara, não deu. Eu acho que você até ficou meio com receio, será que eu vou ficar ou não, né? Porque chegou ali... Normal, né? Manteve-se o Gilson, foi feito um trabalho para um resgate aí de Série B, campeão com tranquilidade, líder com sucesso, uma campanha muito bonita. Teve a Libertadores, em especial, que tinha tudo para classificar naquelas oitavas de final, e o Bruno, infelizmente, naquela Nossa falha. Senhora. Aquele jogo lá, nós casamos com a tragédia, viu, torcedor? Fizemos a coisa mais difícil, que foi empatar no Tijuana, 0-0. Eu tava do lado do Palha nesse dia, porque na Libertadores não podia ficar dentro de campo. Eu tava com o Palha ali. Sabe o lance do Bruno, assim, todo mundo tava olhando já pro outro lado, assim, porque tava achando que ele já tinha foi o gol, aquele silêncio no Pacaembu. Tanto é que eu vejo o Charles já dando opção para fazer o contra-ataque. Daqui a pouco aquele silêncio, aquele burburinho, e aí... Era o gol, a bola dentro da rede.
Falei, não é possível, na minha vez. Ia conseguir, e era uma grande campanha, se passa para as quartas. Nós íamos pegar o Atlético Mineiro, claro, que foi o campeão daquela edição, né? É para um grande momento, um time em reconstrução. Duas camisas grandes, né? O Palmeiras. Olha, Fred, para mim também tá aí um trabalho que eu sempre costumo falar e dizer que foi um trabalho mais difícil que eu já vivenciei. Por quê? Claro que quem me projetou, me trouxe pro Palmeiras foi a Ponte Preta. Sim. Nós éramos o 7º colocado no Brasileiro naquele momento. Nós tínhamos subido a Ponte Preta, foi muito tempo que não subia para a Série A. E quando veio o convite do Palmeiras, é claro que mais falavam para mim, não, Kleina, não é o momento, você está em ascensão, não é o momento de pegar o Palmeiras. Falei, eu acho que o Palmeiras e qualquer time já tinha negado não tem o convite momento. do Fluminense, do né? Fluminense, em março. E nós estávamos iniciando um trabalho na Ponte Preta e depois estava consolidado. Eu fiquei quase 2 anos e pouco na primeira passagem da Ponte Preta. Mas quando nós chegamos lá, até nós tivemos 3 primeiros jogos, nós ganhamos. Sim. Foi Figueirense, Ponte Preta e o Milionários na Sul-Americana. Mas aí nós perdemos jogadores importantes de lesão, perdemos mando de jogos. Tanto é que eu me lembro que nós chegamos na Colômbia, de madrugada nós já fomos diretos para Araraquara, que nós jogávamos com o Curitiba na quinta-feira à noite, nós chegamos numa quarta. E aí o tempo começou a correr, as coisas não começaram a caminhar, a gente sabe de um time grande nessa situação é mais difícil, né? A cobrança ela passa a ser exacerbada, ela não é uma cobrança normal, ela passa a ser, a dimensão é muito forte. E ali a gente tentou. Claro que tivemos a queda contra o Flamengo no Volta Redonda, aquela volta está muito clara na minha cabeça. Eu nunca andei com tanta polícia na minha frente, atrás, caminho na frente. Inteiro na estrada. Caminho inteiro. Eu me lembro que quando acabou o jogo da Portuguesa, eu me lembro que o nosso ônibus apagaram as luzes dos celulares, porque nós sabíamos que nós estávamos definitivamente rebaixados. E você falou a verdade, e aí passou um ponto de dúvida, né, no meu trabalho, que teve as eleições, o presidente Paulo Nobre ganhou, mas para minha surpresa eu tinha uma reunião muito boa no outro dia. O Paulo perguntou para mim, Kleina, como é que você está? Eu falei, não, estou com muito entusiasmo, se me derem a oportunidade a gente vai reconstruir o Palmeiras. E aí eu não sabia que ia ser paradas difíceis, né, Fred? Sim. Porque nós iniciamos com 17 jogadores e nós tínhamos o Paulista em uma semana e nós tínhamos a Libertadores, né? Eu me lembro que na Libertadores, à minha frente, teve um momento que foi Patrick Vieira, Caio Mancha e Vinícius, os garotos sensacionais. Aliás, Vinícius trabalhou com você depois. Exatamente, tanto é que nós classificamos em primeiro, que nós fizemos um jogo contra o Tigre, né? Mas a gente ali foi atropelando o sistema, nós tivemos um resultado muito ruim na minha carreira, que foi lá em Mirassol. Aliás, tem um detalhe sobre isso. Teve a goleada pro Mirassol, aí à noite, né? Sabe como que é jornalista, né? Goleada dessa, a gente sabe que dá uma mexida, né? Aí o Omar Feitosa tava como gerente de futebol. O Omar, que é preparador físico, já participou do nosso programa também. E aí a gente liga pro Gilson, não tava atendendo, liga pro Omar. Omar, ele tá aqui do meu lado. Não, chegou uma hora, eu atendi o telefone. Ele falou, Fred, calma, nós não chegamos em São Paulo ainda, porque ele é sempre muito bem informado, né? Mas ali também, acho que todo mundo viu o nosso esforço. Ali foi importante esforço. também, né, Gilson? Foi importante, Fred, porque todo mundo viu que os esforços estavam sendo feitos da melhor maneira possível. Não foi um acidente de pergunta. Foi um acidente. Eu me lembro que o Maurício Ramos passou mal antes do jogo, entrou um menino, um zagueiro que nunca tinha jogado, o Marquinhos. Era uma zaga nova, era meio campo novo. Então não tinha como, né? E os meninos tentaram. E claro que o Mirassol fez, acho que o melhor jogo da vida deles. E ali começou também a equipe crescer. E aí eu concordo contigo. A gente foi para as oitavas da Libertadores, infelizmente. Uma fatalidade. Era para nós ter passado pelo Tijuana. E aí nós, do começo ao fim, nós consolidamos o acesso, a volta à Série A. E aí o Paulo pediu a minha renovação. Aí tem um momento emblemático no último jogo, quando já tinha confirmado o acesso, tinha o último jogo para o pessoal da camisa do Brasil, você lembra disso, né? Camisa amarela, foi o último jogo. Contra São Caetano, né? São Caetano.
O time, o elenco inteiro pedindo você, gritando o seu nome dentro do vestiário, o som era tão alto que vazava pra gente que estava do lado de fora. Queria que você falasse desse momento, Gilson, que o elenco te abraçou, porque existia, vai renovar, não vai renovar, existia uma certa dúvida naquele momento, né, se é manter o trabalho para sequência, e aí o grupo faz dessa forma, né, com a presença do Paulo Nobre lá dentro, do Brunoro lá dentro, e os caras gritando o seu nome, Gilson. Ali, para mim, foi um reconhecimento do grupo, né, por todo o trabalho que a gente se dedicou, porque a montagem do grupo, Fred, não foi fácil. Primeiro você manter Fernando Praz, Henrique, você trazia Allan Kardec, que estava no Benfica, foi via o Kleber antes de Portugal, por mais que o Kleber não teve bem. Eu me lembro que nós estávamos formando uma equipe, o Grêmio veio, tirou Barcos e veio numa troca com o Léo Gago, Rondinelli, e o quinto jogador que nunca veio, né? E o quinto que era para ser o Marcelo Moreno, você lembra? Lembro. Aí o pai dele deu uma entrevista dizendo que não jogaria a Série B. Falei, pelo amor de Deus, gente. E aí a gente perdeu o Barcos naquele momento, e aí veio o Leandro, tanto é que o Leandro depois foi até para a seleção brasileira, tá lá no Japão, porque o trabalho foi muito bem realizado. Só que daí para o ano seguinte, que nós fomos para a Série A, eu tive a renovação, tive o apelo do grupo. A torcida do Palmeiras tem um respeito comigo muito grande. Claro que a gente não é unânime, né? Sim. Mas sempre tive o carinho, sempre fui respeitado pelo trabalho que a gente... Porque eu costumo dizer, né? Naquela época ainda eu peguei um amendoim, mas hoje está os pistachos, né? Hoje está de verdade a situação. Então, foi um trabalho assim de muita entrega. Só que naquele momento, Kleber, quando nós fomos Fred, para 2014, nós perdemos o lateral direito para o Benfica, Luiz Felipe, Sim. que foi afastado. Aliás, uma negociação, só assinaram errado o negócio lá. Exatamente, deu um problema sério e tanto é que eu faço a semifinal contra o Ituano sem lateral direito. Eu coloquei o Thiago Alves, até que o Ituano foi campeão com mérito, era para ser nós e o Santos, a final foi o Ituano. Eu perco o Henrique para o Napoli, eu perco Allan Kardec para o rival. Para o São Paulo, né? Aquela tumultuada negociação. Exatamente. Chega o Bruno, o Bruno que está hoje no Sport. Sim, o Bruno Henrique, o que era do Corinthians, né? Era do Corinthians. E daí teve uma lesão, enfim, descaracterizou a equipe no início do Campeonato Brasileiro, que o Allan Kardec faz o gol de virada contra o Criciúma, e depois nós temos 2 jogos, Fluminense e Flamengo. E foi aí que nós tivemos 2 derrotas ruins, porque a gente não tinha ainda aquela equipe necessária. E para minha surpresa, né, aí vai um desabafo aqui, né? A hora que eu saio, assume o treinador argentino Gareca, e aí entra 4 argentinos, entram um investimento muito grande, e ali eu fiquei meio me perguntando por que não entrou esse investimento um pouco antes, mas isso é passado e todos têm que ter sucesso, né? Mas eu imagino você que você falou Caio Mancha, Vinícius, nada contra os meninos, mas eram, né, jovens, não sabia o que ia acontecer lá pra frente. E aí você vê logo depois, com Gareca, chega Mouche, chega Cristaldo, né? chega Tóbio, chega Alione, né? Alione. Pois daí ficou uma dúvida gastando, na minha porque não foi nada barato ali, né? Se eu não me engano, foi 24 milhões em uma semana. Aí você falou, poxa, eu não tive 1 milhãozinho, né? Não, daí eu... Não, e a gente conhecendo o Palmeiras, tanto é que ele veio num ciclo que é interrompido, e nada contra o profissional, que está fazendo um grande trabalho, foi para a Copa do Mundo, levou o Peru, que ele ficou 10 jogos e não teve resultado, porque é muito difícil. Ainda mais no Palmeiras, que você tem que fazer um encaixe mais rápido. E ele desconhecia o futebol brasileiro. Sem dúvida. Desconhecia. Sem dúvida, Quando exatamente. ele falou contra o Internacional que estava jogando bem, não, o Palmeiras é assim, o Palmeiras é grande, tem que jogar de igual para igual. O Gagliotti, que até então era o vice-presidente, estava na coletiva. Quando ele falou isso, o Gagliotti levantou. Ali eu percebi, vai ser demitido, ele não vai ficar. E na segunda-feira, depois, ele já não era mais o técnico. Porque mostrou um desconhecimento dele do momento do Palmeiras em relação aos adversários. O Palmeiras realmente é gigantesco, mas o momento técnico não era para o Palmeiras jogar de igual para igual com um time que estava tecnicamente melhor. Fred, a gente sabe que a gente tem que estar preparado para o mercado o tempo todo. Não adianta eu não acompanhar os clubes. Sim. Mas quando você vem de fora... Se você não tiver esse preparo, até você ter um encaixe, a adaptação, olha, é muito difícil. Foi infelizmente o que aconteceu, mas isso foi uma mágoa assim que ficou comigo, porque vou dizer a você, né? Parece que estava esperando realmente eu sair para investir, para fazer o investimento, né? E aí eu fiquei realmente chateado. Gilson, aí depois veio o Bahia para você, né?
Você acha que se você recuar hoje, se você pensar, você não teria aceitado esse convite do Bahia? Olha, e aí eu também tenho que ser sincero. Tá aí um trabalho que eu não consegui desenvolver. Nos últimos anos foi um trabalho que eu não consegui desenvolver. Mas por 2 fatores. Primeiro, quando eu cheguei, eu saí do Palmeiras, fui pro Bahia. Fui com uma cabeça pensando numa situação. E ali onde que eu errei foi não tentar fazer não oxigenar, fazer novas contratações. E segundo, quando eu cheguei, nós fizemos 4 jogos, nós livramos o Bahia de rebaixamento 4 pontos. Os atletas entraram em greve, eu não sabia que estava o Bahia passando um processo político e um processo financeiro. E ali faltou, o que eu acabei de falar do Gareca, faltou minha leitura, porque é um clube grande, é um clube de massa. Bahia é uma equipe que tem totais condições de disputar sempre títulos, porque tem camisa para isso. Mas eu não fiz a leitura, não fiz o cenário. E isso me prejudicou, claro que prejudicou também o clube, mas principalmente quando teve a greve e aí os jogadores abandonaram. Me lembro que o meu diretor saiu, os jogadores não queriam mais jogar pelo Bahia, eu tive dificuldade. Mas é um trabalho que esse ficou marcado negativamente no meu currículo, eu tenho que assumir. E se um dia eu tiver uma oportunidade, é claro que eu quero resgatar isso. E aí, Gilson, quando acontece isso, depois você está no Palmeiras fazendo o trabalho que você fez, aí vem para o Bahia com um pensamento óbvio de ajudar o Bahia e não acontece isso, você acha que é como se fosse uma escada, assim, você deu um passo para trás e aí tem que recomeçar tudo de novo? Olha, quando você vai para um Palmeiras, né, que briga por títulos, a gente sabe da tradição e do currículo do Palmeiras, né, e você vai para o Bahia, você chega com uma situação que você fala, não, se eu reconstruir um gigante, eu tenho condições de fazer um grande trabalho no Bahia. E isso foi frustrante, tanto para mim quanto para os diretores, para o clube do Bahia. Mas isso te dá um pouquinho, recua. Mas aí ao mesmo tempo, Fred, você começa a analisar que grandes treinadores também tiveram interrompidos, que são treinadores vencedores. Você vê nos últimos anos, eu estou para te dizer que acho que o único que se consolidou e ficou no cargo é o Tite e o Fábio Carille, que fez um grande trabalho. Os demais, todos modificaram, então não posso eu só me incluir nessa situação, porque o mundo aí está mostrando, né, que a cada 3, 4, 5 meses, treinadores renomados também não estão ficando para fazer um trabalho de médio a longo prazo. E mais 2 para agradecer você aqui no nosso programa. Quero que você fale dessa relação com a Ponte Preta, porque parece que ali dá casamento sempre, né, Gilson? É um clube que eu tenho muito carinho, né? Já são quase a segunda passagem ali. A gente volta, eles estavam para não classificar no Paulista. Chegamos lá, resgatamos, colocamos a equipe entre os melhores do Paulistão de 2017. E aí você eliminar Santos, eliminar essa potência que é o Palmeiras. E aí a gente, terceiro confronto, que o Corinthians foi muito inteligente de esperar nós no Moisés, e nós tomamos 3-0. Eu achei que o Jô, naquele jogo, ele fez muita diferença, muita. Claro, todo o time do Corinthians campeão, mas o Jô, ele arrebentou com o meu esquema. E um vice, né, um clube que já tem essa fama, né? Eu pensei que tinha chegado no momento. Ainda mais contra o Corinthians, né, que foram decisões... E vou dizer, Fred, a minha decepção de não ter continuado é por isso, porque a Ponte não ia cair naquele ano. Era questão dos ajustes aí, porque alguns jogadores tinham machucado, o Emerson Sheik me ajudando muito, o Cajá, jogadores assim que estavam muito... Rodrigo tinha chego do Vasco, infelizmente interrompeu e o clube não conseguiu e foi para a segunda divisão. Esse é um clube que todos que eu trabalhei tenho muito carinho, mas a Ponte Preta é demais. E está na expectativa, Gilson? Você acha que pode rolar um trabalho nesse ano ou você acha difícil? Fico feliz, cara, ter saído da Chape, quando eu saí da Chape, fico feliz que eu recebi 2 convites. Opa. Mas tem momentos que você precisa fazer análise, precisa estudar o mercado, trabalhar é super importante, dinheiro a gente sabe que não vive sem ele, mas às vezes não pode ser essas as prioridades. Vamos canalizar a força, vamos avaliar para chegar com tudo. Gilson, primeiro eu quero agradecer e até publicamente, eu já contei algumas vezes essa história e eu gosto sempre de contar porque mostra quem você é. O Gilson é devoto de Santa Paulina. Santa Paulina. E eu tinha passado por um problema, minha esposa estava grávida, acabou perdendo o bebê e a gente contou isso no elevador indo para Jovem Pan. Até estava a Josiane Ribeiro, que é a Jo que está no Corinthians, estava junto com a gente no elevador. Passou por uma dificuldade também e a gente falando com isso, e você também tinha passado por isso na sua vida.
E aí você tinha uma imagem, né, com a oração de Santa Paulina, que parecia um RG, gente. Era plastificado igualzinho um RG. Gilson tirou da carteira e me entregou para rezar e pedir para Santa Paulina. Aí veio minha filha Carolina, fiz questão de levar no treino no Palmeiras, depois de uma viagem que vocês iam fazer para você poder felicidade. ver. E eu quero agradecer, viu, Gilson, por esse carinho, essa atenção que você teve comigo naquele momento. Acho que o futebol de hoje, a relação profissional-imprensa com o profissional do futebol está cada vez mais distante, mais fria. E a gente pôde ter uma ótima relação com você. Eu falo, eu e os outros setoristas, que a gente gravava mensagem com você na ponte, em outros clubes, para você falar com a gente. Manter, e sempre foi legal e eu quero agradecer pessoalmente e publicamente também pelo que você fez naquele momento, Gilson. Pô, Fred, eu que fico muito feliz, cara. Até tenho que cuidar porque eu me emociono, porque eu passei uma situação que vocês passaram e eu senti no seu olhar, né, quando o brilho, naquele momento que você falou para mim, o teu brilho ele diminuiu. E eu não fiz nada, fiz o mínimo, que não sou eu passei só a oração e a fé que a gente tem, que todos têm, Sim. independente da religião. Sim. Mas eu tinha certeza que quando você fizesse aquele pedido, você ia alcançar o objetivo, tanto é que está com esse tesouro aí, maravilhoso. Carolina, Ela perdeu até o dente, Gilson. pode ter certeza que ela está sendo abençoada por esta vida pela Madre. E vocês são merecedores, e ali não tem que ser treinador, repórter, ali era uma relação humana. Eu espero que isso possa acontecer com o próximo. É o que está faltando um pouco no mundo, né? Verdade. As pessoas serem um pouco mais altruístas, se preocupar um pouquinho com o próximo faz a diferença. Então eu que agradeço aí mais uma vez essa oportunidade, espero que você tenha muito sucesso nessa nova etapa da tua vida, porque competente você já é. Gilson, brigadão, viu? Muito obrigado. Valeu. Aqui com o Gilson Klenner, nós fizemos nosso programa A Bola Não Para, sempre no canal do Fred Júnior. Assista, curta, se inscreva no nosso canal e também você pode ouvir através da Rádio Prado, radioprado.com.br, toda segunda às 7h30 da noite, uma entrevista inédita para você. Até a próxima.